Bom dia, graça e paz. Bem-vindo ao nosso devocional Gotas de Esperança. Vivemos num tempo em que tudo parece provisório. As certezas mudam, as referências se movem e aquilo que ontem parecia sólido, hoje já não está mais lá. É um tempo de muita informação e pouca ancoragem. É exatamente nesse cenário que a palavra de hoje chega com a clareza de uma voz firme no meio do barulho. Nossa leitura bíblica está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, e o texto diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Vamos compreender o que essa palavra revela ao nosso coração. Paulo escrevia para uma comunidade em crise. A igreja de Corinto era jovem, vibrante, mas profundamente dividida. Havia grupos que se identificavam com Paulo, outros com Apolo, outros com Pedro, e cada um defendendo seu líder preferido como se a fé fosse uma questão de preferência pessoal. Paulo, com a delicadeza e a firmeza que só o Espírito dá, interrompe tudo isso com uma verdade que corta como bisturi. O fundamento não é um líder, não é uma tradição, não é uma corrente teológica. O fundamento é Cristo, e apenas Cristo. Há algo muito libertador nessa declaração. Ela nos tira o peso de encontrar a pessoa certa, o grupo certo, a interpretação perfeita. Não que as comunidades e os mestres não importem, importam muito. Mas quando qualquer coisa humana ocupa um lugar que pertence somente a Cristo, o fundamento racha, porque só Ele sustenta o peso de ser tudo para todos. Isso dialoga com o que João registra no início do seu evangelho, no capítulo 1, versos 1 e 14, onde nos apresenta Jesus como o Verbo, a palavra que existia antes de tudo, que tudo criou e que se fez carne para habitar entre nós. O fundamento de que Paulo fala não é uma ideia abstrata, é uma pessoa. É aquele que entrou na história, tocou os leprosos, chorou diante do túmulo de Lázaro e entregou a própria vida por nós. É sobre esse alguém que toda vida pode ser construída com segurança. Pense num engenheiro que recebe a tarefa de construir um grande edifício. Antes de erguer qualquer parede, antes de escolher qualquer material, ele precisa garantir uma coisa: que o fundamento seja capaz de sustentar tudo o que virá depois. Um fundamento fraco compromete tudo, não importa quão belas sejam as paredes, quão sofisticado seja o acabamento. A beleza de cima não salva o que está podre embaixo. Na nossa vida espiritual é exatamente assim. Podemos ter muitos conhecimentos, muitas experiências, muitos anos de caminhada, mas se o centro de tudo não for Cristo, algo vai rachar com o tempo. Não por punição, mas por natureza. Nenhuma outra coisa foi feita para sustentar o peso da nossa existência inteira. Só Ele foi. Isso aponta também para as palavras de Pedro em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 4, quando descreve Jesus como a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa diante de Deus. Pedro sabia bem o que era construir sobre Cristo e sabia também o que era escorregar quando os olhos saíam dele. A diferença entre os dois momentos da vida de Pedro era exatamente o fundamento sobre o qual ele escolhia estar. No nosso cotidiano,
Essa verdade nos convida a uma revisão silenciosa e honesta. Em que estou apoiando a minha paz? No emprego, na saúde, nas pessoas que eu amo, na minha própria capacidade de resolver as coisas? Tudo isso é bom, mas tudo isso pode mudar. Cristo não muda. E quando tudo mais balançar, quem estiver sobre ele vai descobrir que há um chão que não cede. Se você puder, por favor, feche os seus olhos, respire fundo e com fé, ore comigo agora. Querido Deus, hoje eu quero revisitar o fundamento da minha vida. Perdoa as vezes em que eu coloquei no lugar de Cristo coisas que não têm capacidade de me sustentar. Hoje eu volto ou me firmo pela primeira vez sobre o único alicerce que nunca falha, Jesus Cristo, meu Senhor. Que cada coração que ouve essa palavra encontre nessa verdade simples o descanso profundo que tanto busca. Em nome de Jesus. Amém. Jesus não é apenas parte da sua história, ele é o fundamento de tudo. Se essa palavra tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise dessa mensagem. E se desejar, deixe seu comentário, curta onde você estiver ouvindo. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas para a glória de Deus. Obrigada por nos acompanhar nesse episódio. Até a próxima. Deus te abençoe com um dia maravilhoso. Graça e paz. Bom dia!